Olá pessoal, o título do vídeo de hoje é Conversa para Velhos. Ué, mas esse não é um site de literatura? É, mas é que velhice e literatura tem muito a ver uma coisa com outra. Mas não é nada triste, é apenas literatura. E para demonstrar que a velhice pode não ser triste, eu vou iniciar aqui com uma coisa mais alegre, com um soneto, que eu chamei de Soneto da Memória. Então vamos lê-lo. Certa manhã, adentrei a noite do tempo, caminhei para trás, chorei, corri veredas, lambi feridas, gosto de frutas azedas. Comi, bebi e vomitei. Perdi o senso. Lamentei loucuras, gritei e me arrependi. Fustiguei minha dor e lancetei o abscesso. Proferi blasfêmias e me vi possesso. Achei que nunca mais voltaria a sorrir. Cheguei às profundezas, viagem sem tino. Remoí tristezas, valores perdi. Sofri, entretanto, retornei mais ladino. Vida passou, não se pode reconstruir nem o mais inocente sonho de menino. Viver é o hoje, o agora e o aqui. Então, apesar desse soneto aí, que começa mergulhando nas profundezas da vida e termina dizendo alegremente que viver é o hoje, o agora e o aqui. Então nós temos a oportunidade de viver esse hoje, agora e aqui, como qualquer jovem sem nenhum problema. Obviamente que retirando as limitações físicas da velhice, o resto é igual. O resto nós temos o quê? O amanhã desconhecido e o ontem que já passou. Só que nós temos muito mais dias de ontem para lembrar. Então, não é porque estamos velhos que devemos ficar tristes. Óbvio, tem condições que a tristeza é inevitável, mas a velhice em si não é uma delas. Outro dia, eu estava na Flip, Feira Literária de Paraty, e conversando com uma moça de uns 50 anos aproximadamente. Eu estava sentado numa mesinha, apresentando meu livro, conversando com as pessoas e tal, e não sei por que cargas d'água, a conversa desviou para a velhice. E a moça me disse o seguinte: nós somos invisíveis, ninguém nos olha e quem nos olha não nos vê. Será que é verdade? Será que é preciso ser invisível? Será que é verdade isso? Eu vou citar uns dois exemplos para mostrar que não é verdade. São duas pessoas que, óbvio, não são ídolos, porque são pessoas falíveis como nós, mas são exemplos de amadurecimento alegre, produtivo, importante. O primeiro deles é um ator americano, hoje não é mais, é ator também, mas é principalmente diretor de belos filmes. Ele começou há muito tempo fazendo filmes B, faroeste, e atuando muito mal. Ele se chama Clint Eastwood. Hoje ele dirige filmes maravilhosamente bem. Qualquer história colocada na mão do Clint Eastwood vira uma história boa de se ouvir, vira um filme bom de se ver.
que merece comentário. Então ele, com a maturidade, hoje ele deve ter 80 e poucos anos, com a maturidade ele apurou, ele melhorou o seu trabalho e a sua arte. Esse é um dos exemplos. O outro exemplo que eu quero citar de velhice invejável é a do Drauzio Varela. Ele era muito engraçado, o Drauzio Varela, quando jovem. A gente dava muita risada dele. Ele era nosso professor de cursinho, antes da faculdade, e ele dava aulas de química e era muito engraçado. E nada de notório, assim, nada diferente das outras pessoas. Depois, óbvio, se tornou um excelente médico, e depois escritor, e depois um conselheiro, na verdade, para as pessoas, né? Além de um grande esportista, e nessa parte eu o invejo bastante, porque eu ainda não conseguia as oportunidades e o tempo de treinamento necessário para correr a maratona. E embora eu corra há muito tempo, eu gosto de esporte, eu não consegui ainda juntar as coisas e ter tempo de treinar 6 meses, 1 ano para a maratona. Mas um dia chego lá, ainda tenho tempo, né? Então, pessoal, o Drauzio Varela tem essa velhice maravilhosa de uma pessoa culta, um bom profissional, um ser humano, um bom escritor. Todo mundo leu Carandiru, quem não leu assistiu o filme, né? Então, o Drauzio Varela melhorou muito, melhorou bastante, né? Ele apurou o seu passar pelo mundo, ele apurou o seu fazer, ele refinou a sua vida, assim como o Clint Eastwood. Então, se você tem mais de 60 anos, como eu estou com mais de 70, né? Eu estou começando coisas novas, a cada 2 anos, 3 anos eu começo uma coisa nova. E essa coisa nova que eu comecei agora, nesses últimos tempos, foi a literatura, porque eu tinha muita coisa guardada, escrita e guardada. E uma vergonha enorme de publicar, como muitas pessoas que eu encontro por aí. E, determinado dia, resolvi, obviamente, eu rasguei a maioria dos inscritos, mas resolvi começar a publicar. E saíram já 2 livros, e sairão outros. Tem um pronto, tem um pela metade, tem um que é só ideia, e assim vai. Mas esse vídeo não é para falar de mim. Esse vídeo é para falar da velhice. O que nós podemos aproveitar da velhice? Então, pessoal, obviamente que retirando os casos de doença, os casos de uma tragédia familiar que pode acontecer com qualquer de nós, né? A velhice é uma idade agradável, é uma idade feliz. E aqui não vamos confundir o conceito de felicidade com o conceito de ter prazeres. É diferente. Não se pode confundir um conceito de felicidade, que é uma coisa duradoura e independe das intercorrências da vida. Um prazer passageiro, um prazer não deixa marcas. Já observaram isso? Se alguém, vamos supor aí, alguém goste de vinho, que vinho vai deixar uma marca na pessoa. Só se for aquele vinho caro demais que ele teve que vender um carro para comprar garrafa de vinho. Mas fora isso, é um prazer passageiro. É o prazer que dura uma conversa com amigos durante um jantar. A mesma coisa quem gosta dos prazeres da mesa. Um bom prato de refeição, que marca deixa? Nenhuma. Além daquele momento em que ele está sendo servido e você está reunido com sua família, os seus amigos. Uma conversa com amigos pode deixar mais marcas do que um prazer passageiro. E para isso nós não precisamos ter dinheiro para comprar vinho ou ter dinheiro para ir no restaurante. Uma conversa entre amigos pode ser na sua casa, no seu casebre, no meu casebre, na minha casa, pode ser no bar, pode ser no carrinho de cachorro-quente, pode ser em qualquer lugar.
E isso deixa marcas. Então, uma das coisas assim que eu considero importantes para a minha velhice foi ter aprendido a diferenciar a felicidade, a verdadeira felicidade, do prazer. Ah, essa felicidade não inclui dor? Inclui. Não inclui tragédias pessoais? Inclui. Não inclui desencontros? Inclui. Inclui tudo isso. Mas inclui a maturidade, a serenidade para enfrentar essas pequenas coisas. Por que são pequenas? Porque por maior que seja a tragédia, por maior que seja a intercorrência, por maior que seja o desencontro, a gente não pode esquecer que, se esquecermos de viver o dia a dia, o hoje, o agora, quando chegarmos perto da morte, não teremos vivido. Porque o amanhã ainda não chegou e o ontem já se foi. Se a gente começar a desviar toda a nossa atenção para o problema, para o trabalho, para a falta de dinheiro, para qualquer coisa, não sobra tempo para viver. Agora, o tempo dedicado aos familiares, aos amigos, a uma boa conversa, seja regada a vinho ou não, esse tempo deixa marcas, marcas profundas na nossa vida. Assim como um bom livro. Por exemplo, tem um livro que de vez em quando eu cito esse livro. É um livrinho pequeno escrito por um psiquiatra americano chamado Lou Marinoff. Eu li há 25, 30 anos atrás. E ele me deixou algumas marcas. E uma das que eu me lembro com maior frequência é a seguinte. É um livro de filosofia, escrito por um psiquiatra. E uma das marcas que ele me deixou, eu me lembro com muita frequência, que foi a seguinte. Em determinado momento lá, ele está tratando de ofensa e dano. Como é que a gente deve receber e suportar as ofensas, que são, nós todos sofremos isso, não é novidade para ninguém, e os danos. Ora, pessoal, a primeira coisa que ele falou no livro, você tenta separar a ofensa do dano real verdadeiro. Vamos supor as seguintes situações. No trânsito, alguém passa, um dá uma fechada no outro, o cara vem e te solta no ouvido uma dezena de palavrões. Tenta te humilhar publicamente, faz aquele escarcéu e tal. Mas não acontece nada. O carro não está batido, foi só uma fechada. Você não sofreu nenhuma lesão, nenhum ferimento. E você vai embora para sua casa. Ou para o seu trabalho, seja para onde você estiver indo. Então, a ofensa, na verdade, que muitas pessoas deixam uma marca profunda de desgosto, de desejo de se vingar, de humilhação. A ofensa é nada, porque a ofensa é dele. O que seria nosso, se tivesse acontecido, seria o dano, a lesão. Se nessa fechada de trânsito, o camarada bateu no seu carro atrás ou bateu na porta do seu carro, obviamente supondo ele dirigindo indevidamente, ou se o camarada veio e te deu um soco pelo fato de sermos velhos e de termos menos meios de defesa física, isso sim é um dano. Com isso a gente deve se preocupar, porque a gente vai ter que reparar o dano. Agora, falação, falatório, gritaria, escândalo de alguém no trânsito porque deu uma fechada ou achou que foi fechado, isso não muda nada na nossa vida. Cada um sai para o seu lado e acabou. Então, aqui vem a relação da velhice com a literatura, né? Nós, a maioria de nós, principalmente aqueles que conseguiram uma aposentadoria tranquila, né?
que não precisa estar correndo atrás do dia a dia. Nós temos tempo. Isso é de uma riqueza imensa, pessoal. Nós temos tempo para pensar, para rir, para colocar um neto no colo, para dar uma bronca no neto, para fazer uma brincadeira com o neto, para estar com a família. Então, os jovens não têm isso. Eles não sabem o que é ter um neto no colo e brincar com ele. Eles não sabem o que é ensinar um neto a nadar. Eles não sabem o que é passear de mãos dadas com um neto ou uma neta. Então, essas alegrias são nossas. Por exemplo, é um exemplo, como outro qualquer. Agora, se você para, olha a sua vida e faz um balanço, com certeza, independentemente da quantidade de dinheiro, lembra do que a gente falou sobre a diferenciação entre felicidade e prazer. O dinheiro pode dar prazer, mas o dinheiro não dá felicidade. A falta dele, sim, nos deixa infelizes quando atinge as coisas básicas, comer, vestir, etc. Mas dinheiro excedente, esse pode nos dar muito prazer, mas o prazer não deixa marcas. Portanto, pessoal, por isso essa conversa foi para falar de velhos. E para dizer, para conversar aqui com os meus amigos, alguns que já me mandam e-mail e tal, que ser velho não é doença, a doença é outra coisa. Ser velho é apenas ter passado mais tempo sobre a terra e ter a certeza que nós todos iremos embora dela, logo, daqui 5, 10, 15, 20, 50 anos, mas todos iremos embora. Portanto, ser velho não significa ser triste. Muito obrigado.